Boa noite a todos os colegas, amigos e amigas. Vamos compartilhar aqui a tela. E o que a gente vai fazer hoje, é trabalhar com cálculo integral, certo? Até agora a gente falou de derivada, o cálculo diferencial. E agora a gente vai para a parte do cálculo integral, certo? A gente hoje vai ver a derivada e principalmente o que é a integral indefinida, certo? O nosso objetivo é o seguinte, é fazer aplicações de cálculo. Uma das aplicações que eu vou terminar aqui, que eu vou terminar o curso fazendo, é cálculo de área de regiões não regulares, né? Não regulares. Então, um retângulo, quando você tem um retângulo, é um polígono regular. Um triângulo é um polígono regular, certo? Mas tem certas regiões que não é um polígono regular. Então, qual é a área dessa região, certo? Aí você tem como calcular isso, né? Qual é a área de uma... Você tem aqui, ó, o eixo x, aí tá aqui o eixo y, sei lá. E aqui você tem a função, ó, a função f de x igual a x ao quadrado. E aqui você tem o intervalo que vai do 0 até o 1, certo? Do 0 até o 1. E aí a gente quer saber qual é a área da região, tá aqui em amarelo, ó. Abaixo dessa curva de vermelho, limitada. Então, qual é a área dessa região? Isso aqui não é um triângulo, não. Isso é uma região não regular. E aí eu quero a área dessa região. E aí, através do cálculo integral, a gente consegue a área limitada abaixo da curva, né? Pelo eixo x e pelas laterais pelo intervalo. Mas, antes disso, a gente precisa fazer essa aplicação. A gente precisa de uma ferramenta aqui, que é a integral indefinida, certo? Vou fazer bem devagarzinho aqui, para a gente ir entendendo. Quem quiser fazer alguma pergunta, destrava o microfone aí, faz a pergunta, de preferência destrava o microfone, se não pergunta aí no chat. É porque no chat eu termino não vendo muito, me concentro aqui, termino não enxergando muito isso aí, tá bom? Mas hoje é dia de perguntar e participar daquelas formas que vocês estão participando nas outras aulas, né? Muito bacana, certo? Então, ó, vamos ver o que é a antiderivada, certo? Antiderivada. O próprio nome já é sugestivo, tem a ver com derivada, né? A gente aprendeu a derivar funções. Por exemplo, eu tenho a função f de x, f grande de x, igual a x ao quadrado. Então a gente aprendeu a fazer o quê? Um processo. Aprendemos a fazer um processo. Que processo é esse? É o processo de derivação. Eu posso derivar essa função com relação à variável x. Claro, a função depende de x, f está a função de x, então a derivada é com relação à sua variável x. Então, qual é a derivada dessa função com relação a x? Foi isso que a gente aprendeu. Essa função que eu tenho aqui é a função potência, x ao quadrado. Aí a gente aprendeu como é que eu faço para a derivada. Ora, derivada tem a definição dela, que envolve o limite, quando h vai para zero, definição formal. Mas a gente encontrou outro processo para encontrar a derivada dessa função, em um determinado ponto qualquer. A gente utilizou as regras de derivação. Isso aí eu acho que está claro para todo mundo, né? A gente trabalhou muito com isso. Trabalhei muito com vocês a regra de derivação, porque quando chegar aqui, vai ajudar. Sei derivar? Sei, já é um primeiro passo para saber integrar a função. Tá certo? Então, qual é a derivada dessa função? A derivada dessa função é esse expoente cai, repete a base. Deixa eu apagar aqui, que ficou muito pequeno. O expoente cai, repete a base, pega o expoente e subtrai de 1. Tá aqui a derivada dessa função é 2x. Eu vou chamar ela f pequenininho, certo? F minúsculo de x. Por que f minúsculo de x? Porque f minúsculo de x é uma função do primeiro grau e f maiúsculo é uma função do segundo grau. Qual a relação que essas duas têm? Uma está relacionada com a outra. A função f grande, quando eu derivar essa função, eu fizer um processo através um processo chamado processo de derivação, eu consigo a f pequena, que é 2x. Então, quem é 2x aqui? 2x é o que a gente chama f' de x. Muito bem. Então, a função f grande, com a função f grande, eu chego na f pequenininha lá, na f minúsculo.
Como? Como é que eu pego uma função potência de grau 2 e transformo na função de grau 1 através do processo de derivação? É isso que eu fiz. Foi isso que a gente aprendeu. Deriva a função f grande, 2x. Então, o que foi que nós aprendemos até agora? Fazer o processo de derivação. De que forma a gente aprendeu a fazer o processo de derivação? Pode ser pela definição formal. Derivada é o limite de f de a mais h menos f de a sobre h. Aquela história toda. Definição formal, que a gente já discutiu sobre isso. Mas aí a gente aprendeu de maneira prática, que é o mais usual, que é utilizar o processo de derivação através das regras de derivação. Então, utilizando as regras de derivação para esta função f grande, eu encontro a f pequena. Tá claro isso aí para vocês, tá? É dúvida, vocês coisas. Então, eu vou começar a dar nome às coisas. Essa função f grande, que está aqui, x quadrado, eu vou chamar dela, dizer que ela é uma primitiva da f pequena, que é x, que é da f pequena, é uma primitiva de 2x. Essa f grande é uma primitiva de 2x. Por que essa f grande é uma primitiva de 2x? Uma função f é chamada de primitiva de uma f pequena, f grande, dentro do intervalo AB. Tá certo? Nesse caso aqui, quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função é o conjunto de números reais. Certo? Pode ser qualquer intervalo fechado. Aqui é melhor ainda, que é o conjunto dos reais, de menos infinito a mais infinito. Mas essa função ela pode estar definida no intervalo de 2 até 5, por exemplo. Não interessa. Então, quando é que uma função f grande é chamada de primitiva da f pequena? Quando a derivada de f grande dá justamente a fzinha. Pronto. Então, olha, o professor pegou a função x ao quadrado, derivou e encontrou 2x. Então, esse cara foi que deu origem a isso. Então, essa é a primitiva. Essa é a sua primitiva. Tá certo? Então, x ao quadrado é a primitiva de 2x. Tá bom? Tá claro isso aí, né? Tá certo? Ora, mas a questão, o que a gente vai fazer, vou só apagar aqui um pouquinho, tá bom? A questão é o seguinte, a gente vai tentar pensar numa ideia de volta. De volta. Como será um processo de volta? Tá certo? Essa derivação aqui, esse processo de derivação está bem definido. Se você pega uma função, o que é a derivada de uma função? Rigorosamente rigoroso, é igual ao limite, quando h vai para zero, de f grande, de f de x mais h, menos f de x, f grande, né, que eu estou falando de f grande, de x, sobre h. A derivada, professor, rigorosamente rigoroso, por definição, ela é resultado desse limite. Como é que calcula esse limite? Ou diretamente ou de forma indireta, através do processo das regras de derivação. Graças a Deus que existem as regras de derivação, que é para a gente derivar essa função aqui da 2x. Beleza, não preciso nem calcular isso. E a derivada não deixa de ser isso. Então, a derivada é um limite. E quando se estuda limite, que eu acredito que todos vocês já viram, certo? Se esse limite existir, ele é único. Se eu derivar essa função, eu vou encontrar quantos resultados? Só um, professor. Só existe uma função resultante da derivada de x ao quadrado. Quem é essa função? 2x. Muito bem. E se eu pensar na volta? A gente pegou uma função f grande e fez x ao quadrado. Aí a gente vai fazer o processo de derivação. Derivada com relação à variável x. Quanto é a derivada de x ao quadrado? Aí a gente aprendeu, a derivada deu 2x. A derivada, que é f',
deu 2x, que é justamente esse aqui eu vou chamar de uma f pequena. Uma fzinha, né? Para diferenciar. Certo? F grande é x quadrado. E 2x é uma f minúscula, de grau menor. Beleza, o processo de derivação. O que é que a gente vai fazer? Pensar numa volta. Processo inverso da derivada. A antiderivada. Qual é a função ou as funções, já que isso aqui é o processo inverso, significa qual é o valor que eu coloco aqui, que quando eu derivar eu vou ter aquele cara lá. Vou apagar aqui um minutinho, viu? Quem é que eu coloco aqui? Esse cara aqui é a antiderivada. Eu estou chamando antiderivada. Vamos fazer a antiderivada. O que é a antiderivada? É o processo inverso da derivação. Beleza. Eu tenho uma função aqui. Pensa em uma função. Que função é que você pensou? 2x. Eu quero pegar essa função eu sei que ela é o resultado da derivada de alguém. 2x é a derivada de alguém. Quem é esse alguém? 2x é o resultado da derivação de alguém. Quem é esse alguém? Então o que você quer saber é o processo inverso. Qual é a função cuja derivada dá 2x? Aplicando o processo inverso de 2x, eu vou ter a antiderivada. Está errado aqui, né? Antiderivada. Antiderivada. Professor, beleza. Professor, aqui é 2x, tem grau 1, né? Se eu quero fazer, qual é a função que eu vou pensar aqui? E quando eu derivar vai dar 2x. Aqui tem grau 1, derivação diminui a potência. Professor, aqui é x quadrado. Porque esse 2 cai, aí vai dar esse cara aqui. Repete a base, pega o expoente e subtrai de 1. Beleza. Se você aprendeu a derivar, você dá para imaginar qual é até a volta, né? Se você faz a ida, já é o meio passo andado para você saber a volta. Beleza. Beleza. Quem é a antiderivada dessa? Qual é a função que eu coloco aqui cuja derivada dá 2x? Ou seja, qual é a antiderivada dessa? A antiderivada de 2x, x ao quadrado. Por quê? Porque x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado dá 2x. Muito bem. Mas a pergunta é, só tem essa? Será que tem outra função? Professor Elias? Oi, diga aí. É isso que eu ia perguntar. Tipo assim, quando a gente deriva, por exemplo, sx ao quadrado dá 2x, como eu consigo garantir que não é nenhum elemento sem o expoente, que o expoente seja zero, no caso, que quando deriva seja igual a zero o elemento? Tipo um elemento solto aí, tipo um mais 5, mais 2, um mais 8, um menos 3. Aqui é o que você está falando? Isso, desse Eu lado. estou imaginando. Eu quero que você pense em alguma coisa aqui. É isso que eu quero. Eu estou no imaginário ainda. O que é que eu faço aqui? Qual a expressão algébrica que eu faço aqui? Que quando eu derivar, dê 2x. Primeiro, isso aqui é uma potenciação. Aí eu penso assim. O que eu estou pensando, imaginando mesmo. O que eu estou vendo aqui. Qual é a função que eu coloco aqui? Que danado eu coloco aqui cuja derivada é 2x. O que é 2x? Então, uma potenciação. O expoente é 1, são polinômio de grau 1, resultante de uma derivada. Então, o que está aqui, logicamente, tem que ser alguma coisa de potência. Pode ser uma coisa de potência 3? Não, porque quando esse expoente cair, pega a base. Pega o expoente subtraído de 1, vai ser de grau 2. Não pode ser de grau 3. Tem que ser de grau quanto? Se aqui é grau 1, e a derivada a gente já sabe pela regra de potenciação. Não tem uma regra da potência, professor? Tem. O n cai, né? X elevado a n. Quanto é a derivada disso? O expoente cai, repete a base, pega o expoente e subtrai de 1. Você não já aprendeu as regras de derivação? Aprendeu. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2x elevado a 1. Então aqui tem que ser alguma coisa de potência 2. Expoente 2. Porque quando ele cair aqui na frente, eu pegar ele e subtrair de 1, ele vai ficar 1. Beleza. Tem que ter alguma coisa aqui na frente?
Não precisa. Preciso colocar algum número aqui na frente? Preciso não. Por quê? Porque quando esse 2 cair, dá justamente o 2 que está lá. Repete a base, repetir. Pega o expoente, subtrai de 1, subtrair. Então, pronto, tá aqui, respondi a sua pergunta, professor. Qual é uma função que eu coloco aqui que quando eu derivar dá 2x? X ao quadrado. X à quinta funciona? Será que eu coloco aqui x à quinta? Vamos ver. Quanto é a derivada de x à quinta? 5x4. Não, funciona não. Então tirando daqui. Paga ele. Tem outra função? Tem outra função que eu coloco aqui? Encontrei uma. Eu perguntei isso. Foi isso que eu perguntei aqui, entendeu? Coisa que eu estou falando. Me diga um cristão aqui que eu colocar aqui quando a derivada dá 2x. X ao quadrado. X ao quadrado. Tem outra? Será que se eu colocar o seno aqui funciona? Qual é a função que quando a derivada dá 2x? Será que o seno funciona? Não. Derivada do seno é cosseno, não funciona. Se eu colocar essa função aqui agora, x² mais 2, funciona? Isso aqui é uma função f grande. A outra que eu colocar aqui, g, x² mais 2. Essa função eu posso colocar aqui, eu posso chamar ela de primitiva. Quais são as primitivas de 2x? Quais são as primitivas de 2x? x² é uma. Por que x² é uma primitiva de 2x? Porque quando eu derivar, x² dá 2x. Eu estou querendo saber a primitiva, quem deu origem. Deus criou o céu e a terra e as primitivas da função. No 8º dia. Quem são as primitivas de 2x? x². Por quê? Porque a derivada dela dá esse. Tem mais alguém? Tem. Qual? x² mais 2. Essa função fica aqui. Quanto é a derivada de x² mais 2? Quanto é a derivada nessa função aqui? Derivada de x² dá 2x. E a derivada da constante? 0. Essas duas funções são iguais? Elas não são iguais, mas elas têm a mesma derivada, né? Tem a mesma derivada, mas não são iguais. Só tem elas? x² Acho que mais x... 5. Quanto é a derivada de x² na h de x, x² mais 5? x² mais qualquer número, né, professor? Real. Qualquer função, vou colocar aqui um saco. Vamos colocar todo mundo no saco só. Que eu vou chamar o saco das primitivas. Quem são as primitivas de 2x? Ô, professor, eu tenho uma pergunta. Qualquer coisa elevado ao quadrado, x² mais qualquer coisa que for o coleguinha falou. Pronto, esse é o saco. Essa é a representação das primitivas. Quem são as primitivas? São todas da forma x² mais c. Diga aí, Kiane. Mas existe alguma equação que faça com que a derivada volte a ser a primitiva? Vê só, que eu estou dizendo é que não existe só uma primitiva, existe várias. Se você derivar cada função dessa, o resultado é único. Mas se você vai voltar a descobrir qual é a função, quando eu derivar dá 2x, aí você gera esse problema aqui, ó. Você não tem só uma não, quando você tenta fazer o processo inverso da derivada. Qual a função? Bora fazer o processo inverso em cima de 2x, ou seja, vamos fazer o processo da que eu vou chamar antiderivada. Antiderivada. Qual é a função, ou quais, né? Não é obrigado a ter uma. Qual a função quando a derivada é 2x? Isso é antiderivada. O que é antiderivada? A antiderivada de quem? Antiderivada de 2x. Muito bem. Significa responder que pergunta. Qual é a função que eu coloco aqui, cuja derivada dá 2x? Tem mais? Tem várias. X². X²
x ao quadrado mais 2, x ao quadrado mais... Então, todas essas que eu estou chamando de primitiva é que elas vão dar origem a 2x. Elas vão dar origem a 2x. Vão dar origem através de quê? Através de processo de derivação. Se eu pegar cada uma dessas primitivas, que eu estou chamando de primitivas, eu tenho quantas primitivas? Eu tenho infinitas primitivas. Infinitas primitivas. Eu tenho infinitas. Se eu conhecer uma, eu encontro cada uma delas. Essa sacola aí é a sacola alguma coisa ao quadrado, x ao quadrado mais c. Essa é a sacola de x quadrado mais c. Pronto. Essa função tem quantas primitivas? Infinitas. Infinitas. O professor vai gerar problema aqui quando eu volta esse processo de derivação. Eu estou entendendo. Mas a questão é que tá, qual dessas aqui eu vou batizar para C? Qual dessas? Tá certo? Então, mas tenha calma. O que é primitiva? É qualquer função. Qual é a primitiva de f pequeno? O que é a primitiva de f pequeno? Qualquer função cuja derivada desse f pequeno. Pronto. Tem quantas? Tem infinitas. Qualquer coisa que você pensar desta forma, encontrou uma, filho, encontrou todas. Encontrou uma primitiva, encontrou todas, porque a derivada da constante é zero. Encontrou uma, encontrou todas. Por exemplo aqui, a gente já viu aqui, deixa eu... Pronto. Como a gente viu aqui, ó, só para formular. X ao quadrado é uma primitiva de 2x. Por quê? Porque a derivada de x ao quadrado dá 2x. O que mais? X ao quadrado mais 2, que é uma g de x, e x ao quadrado menos 3 são duas outras primitivas da função f pequeno, que é 2x. Por quê? Porque a derivada de g é a mesma coisa da derivada de h, que é 2x. Pronto, são primitivas. Posso ter outra função? Posso. Quem poderia me dizer criar uma função k de x? Quem é que deve ser k de x, tal que, quando eu derivar k em x, dê a função f pequena, que é 2x. X ao quadrado mais 10. Pronto, você viu uma, viu todas, praticamente. E você está dizendo, o que a gente já percebeu. Baixa, cara, se eu encontrar uma, x quadrado mais 10. Pronto. A função k de x, Keanu pegou a função f grande mais 10. Professor, como foi que Keanu criou essa função? Ela pegou a função f grande e acrescentou a constante 10. Professor, k de x podia ser a função g de x mais 10? Será que pode ser? Pode, meu filho. Por quê? G é primitiva da fzinha? G é primitiva de 2x? É. Então a k também é. Se eu pegar g em vez da f, funciona, professor? Vamos ver. Quanto é a derivada de k? A derivada de k vai ser a derivada de g mais a derivada da constante 10 de Keanu. A derivada de g, como ela é uma primitiva, a derivada de g dá 2x. E a derivada da constante dá zero, ou seja, isso aqui é f de x, pequenininha. Então essa aqui também funciona, viu, Keanu? G de x mais 10. Se você tiver uma primitiva, você tem todas. Mas na prática, professor, como é que eu posso encontrar essa... Eu quero a função Keanu. É g de x mais 10. Aí como é que fica? Essa função de Keanu, ela pegou g e somou com 10. É primitiva? G é primitiva? É. Então é. Se você conhecer uma primitiva, você forma qualquer outra. Basta acrescentar uma constante. Mas como é que ela fica? Como é que ela fica mesmo? Qual é a cara dela? G de x é x quadrado mais 2. Aí Keanu chegou aqui e acrescentou um 10. Então a função k vai ser x quadrado mais 12. Entendeu? X quadrado mais 12. Essa é a função k. Quem é a função k? X quadrado mais 12.
Professor, então quer dizer que é a mesma coisa se eu tiver a pegar a função f, em vez de somar com e, somar com 12. Claro, é. A função Kiane, ela pegou g e somou com 10. Mas eu podia pegar a função f e somar com 12. Pode. Pode. O que é que ele está dizendo aqui? Que a diferença entre duas primitivas é só uma constante. Qual é a diferença de k? G está desse lado, passa subtraindo. Qual é a diferença dessa função de Kiane para G? É a constante 10. E qual é a diferença? Dessa função K com a primitiva F? É apenas uma constante. Nesse caso, 12. A função K tem diferença com a função F? Tem. Qual é a diferença? Uma constante. Quanto equivale essa constante? 12. Ela é relevante? Não. Por que ela não é relevante? Porque eu estou tentando fazer o processo inverso da derivada. E a derivada da constante é zero, independente da constante. O que eu quero, eu estou interessado em encontrar uma primitiva. Que se eu encontro uma, se eu quero sentar constante, se o resto é primitiva. Pronto, se eu encontrar uma, eu encontro todas, praticamente, né? Basta atribuir constantes diferentes. É isso que está dizendo. Tá bom? Tá certo? E aqui quem está dizendo, ó. Se f é uma primitiva da função f pequena, qualquer outra função g que você formar a partir de f, acrescentando a constante, também é primitiva da f pequena. Foi isso que a gente viu. Se essa primitiva, qualquer função a partir da primitiva que você tem na sua mão acrescentada a uma constante, eu a garanto que também vai ser primitiva de f. A derivada de g vai ser a f pequeno, com certeza. Com certeza. Por exemplo, o que é que nós sabemos? Quanto é a derivada do seno? Derivada do seno é cosseno. Derivada do seno é cosseno. Me dê uma primitiva do cosseno. Aí você diz uma primitiva do... Pronto. Eu peguei a função seno, certo? Aí você fez o que com ela? Eu derivei. Aí você derivou, foi? Deu quanto? Cosseno. Ok. Eu quero uma primitiva do cosseno. Eu quero uma primitiva dessa. Uma primitiva dessa é uma f grande. Eu vou pensar no f grande que quando eu derivar deu cosseno. Tá na cara, né? Já conheço. Seno. Mais a constante c qualquer. Qualquer função, seno mais uma constante, é uma primitiva do cosseno. E como é que você sabe que essa função é primitiva do cosseno? Porque eu sei derivar. Se eu estou na dúvida, eu derivo. Vamos derivar. Quanto é a derivada de f? Derivada do seno, você já disse, é o cosseno. Derivada da constante é zero. Ok, tudo em ordem. Comprovado. Então, quando a gente sabe derivar, automaticamente já tem intuição de quem é primitiva de alguém. Porque ela viu, quem perguntou aí, aquela questão da potência. É intuitivo mesmo, nesse momento de calcular a primitiva. De encontrar uma primitiva. Né? Professor, quem é essa constante? Não importa. Que essa constante sai constante indefinida. Porque se eu conheço uma primitiva, eu conheço todas. Diga aí, Kiane. Então, no caso, professor, não tem uma equação x que faça com que a derivada volte a ser primitiva, não é isso? Não tem o quê? Como é que é? Tem, assim, tipo uma equação que a gente faça uma equação que faça com que a derivada volte a ser primitiva. No caso, é intuitivo mesmo. Por exemplo, 2x... A gente está na fase intuitiva. X2. Nós estamos na fase intuitiva. Eu aprendi a derivar. Eu tenho essa função na minha frente. Que função é essa? Cosseno de x.
O que é que nós queremos? Eu quero escrever aqui uma função que quando eu derivar com relação à variável x, encontre cosseno de x. Deixa eu fechar meus olhos. Qual é a função cuja derivada é cosseno? Seno. Qual é a função que eu coloco aqui cuja derivada é o cosseno? Das regras de derivação. Você não aprendeu a derivar? Diga uma função cuja derivada deu cosseno? Seno, professor. Seno de x. Muito bem. Pronto. Então você encontrou uma primitiva. Simone, me dê outra. Aí Simone, opa. Pensei nem fechar os olhos, né, Simone? Aí Simone não precisa nem fechar os olhos para se concentrar, porque já encontrei uma. Qualquer outra mais 2. Professor, seno de x mais 2. Se eu derivar seno de x mais 2, é outra primitiva. Beleza. Pronto, Emily me deu outra. Aí Emily maldosamente faz menos. Professor, seno de x menos π. Π, minha filha, π não é constante, professor. Derivada de π é zero. Beleza. Aqui tem 29 pessoas na sala. Se cada um der uma constante diferente, eu tenho 29 primitivas diferentes. 29 primitivas diferentes. Beleza. Professor, mas a gente podia representar como se fosse uma coisa única. Uma coisa única como seno de x mais uma constante aqui. Aí aqui eu não preciso escrever de uma por uma não. Aqui aí formar uma sacola. A sacola das primitivas. Vamos até botar no plural. O que é a sacola das primitivas? Qualquer função da forma... Primitivas de quem? Do cosseno. Qualquer função da forma seno de x mais c está dentro da sacola das primitivas de cosseno. Quantas primitivas tem de cosseno? Infinitas, professor. Mas todas irmãs gêmeas, todas com a mesma carinha, né? Basta encontrar uma que você encontra a irmandade inteira. Beleza. Beleza. Então, vou fazer o seguinte, ó. Dentro dessa sacolinha aqui, para cada constante, tem 29 pessoas nessa sala. Se cada um me dá uma constante diferente, eu vou ter 29 primitivas diferentes. Mas uma coisa é certa. Se eu derivar cada uma delas, eu vou encontrar o resultado é único, cosseno de x. O problema está na volta. Se eu voltar, aqui dentro está a função de Kiana, aqui dentro está a função de Emanuel, aqui dentro está a função, a primitiva de Edna, aqui dentro está a primitiva de Deoclésio. Rapaz, se eu voltar a escolher a primitiva de Deoclésio, Emily vai ficar com raiva. Se eu escolher a de Ellison, o Jalisson vai ficar com raiva. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou escolher ninguém daqui, eu vou escolher a família. Professor, o senhor vai escolher um aluno da sala de cálculo 2? Não. Tem vários alunos aqui dentro. Todas elas eu vou chamar de cálculo 2. Quem vai ser o processo inverso? A sala inteira. A sala inteira. E agora a gente vai definir uma coisa que é chamada integral indefinida. Eu tenho uma função f que é uma primitiva. Beleza. Se eu encontrar uma, eu encontro a sala inteira. Uma primitiva da f pequena. Essa expressão aqui, f de x mais c, onde c é uma constante indefinida, é chamada de integral indefinida de f de x e é denotada dessa forma. Qual é a integral da fx d de x? É a família f de grande de x mais c. F grande de x mais c. Exemplo. Qual é a integral de 2x com relação a x? Vamos ver aqui. Vamos ver. Como é que eu faço para encontrar essa integral? Eu preciso de uma primitiva.
Vamos raciocinar comigo aqui. Eu tenho aqui uma função 2x e eu quero saber qual é a função que eu coloco aqui, cuja derivada com relação a x vai dar 2x, que é a f pequena. Qual é a função que eu coloco aqui? Cara, eu preciso de uma primitiva. Eu preciso, para encontrar essa integral, eu preciso encontrar uma primitiva. E o que é a primitiva? É a função que quando eu derivar dá 2x. Quem será essa bendita aqui? Quanto será ela? Professor, x ao quadrado é uma primitiva. Já dá para você encontrar a integral. Dá para integral, tenha calma. Mas, professor, mas o problema é o seguinte. X quadrado mais 2 também é primitiva. X quadrado menos 3 também é outra. Ou seja, eu não tenho só uma. Eu tenho infinitas. Então, essa sacola, quem é essa sacola? Essa sacola é a sacola x quadrado. Por quê? Porque é a derivada dá 2x mais a constante indefinida, c. Então, quem vai ser a integral? A sacola inteira. Qual é a integral? Veja que eu mudei o nome. Indefinida. Qual é a integral indefinida de 2x? É a sacola inteira. A integral é x quadrado mais c, onde c é a constante indefinida. Professor, eu posso dizer que essa constante é 2? Não, você vai dizer que essa constante é constante. Isso aqui é a forma de representar esse conjunto. Então, a integral indefinida de f de x. Como é que eu faço para encontrar a integral de uma função? Encontre um elemento desse conjunto que você encontra a família toda. Não é verdade? Pronto. A família toda é que é. Tá certo? Por exemplo, vou apagar aqui. Por exemplo, me ajuda aqui, viu, Carlos? Qualquer pessoa aí, me ajuda aqui. Quanto é a integral de 3x ao quadrado? Quanto é a integral de x ao quadrado? Aí você pensa assim, ó. Pensa aqui, ó. Eu quero colocar alguém aqui. Não se preocupe com essa constante c, não, que depois a gente tasca essa constante c. Tá certo? Porque o que eu estou querendo é encontrar uma primitiva. Quem danado eu coloco aqui que quando eu derivar essa interrogação, o resultado dá 3x2. Qual é a função que eu coloco? Me diga uma primitiva. Me diga uma primitiva de 3x quadrado. X ao cubo. Já que... Vamos ver. Kian está sugerindo que eu coloque aqui x ao cubo. Funciona? Vamos ver se vai funcionar. X ao cubo, derivada com relação a x, dá 3x2. 3x2? Ok, beleza. Poxa, encontrei a integral. Quanto é a integral de 3x2? Kian fez a maior parte, que foi encontrar uma primitiva. Jalisson quer colocar outra primitiva. Eu quero uma, meu filho. Só que eu só preciso de uma. Para encontrar a integral, eu só preciso de uma primitiva. Se eu encontrar uma primitiva, eu encontro todas. Se eu encontro todas, eu encontrei a sacola inteira. Quem é a sacola inteira? X a terceira mais c. Entendeu, Manuel? Professor, então, no caso, o valor de c ele pode ser qualquer valor? Oi? Ele pode ter infinitos valores. A integral de 3x2 quer dizer quais as primitivas de 3x quadrado. Quais? Não é uma primitiva. Quais são as primitivas de 3x quadrado? São qualquer função da forma.
A integral indefinida quer dizer o seguinte: quais são as primitivas, as antiderivadas de 3x²? Quais são as primitivas de 3x²? Qualquer função da forma x à terceira mais c. Entendeu? Oi, Carlos. Diga aí, querido. Professor, quer dizer que se fosse aí 7x, por exemplo, seria a inversa, Integral, diga aí. Você quer encontrar a integral seria de isso. 7x dx. Aí nós Sim. colocamos interrogação. Qual é a integral desse cara? Como é que eu faço para encontrar essa integral? O que essa definição está dizendo é: seja f uma primitiva. Esse cara aqui é o resultado, vai ser chamado de integral de fzinha, simbolizado dessa forma. Quanto à integral de fzinha dx? Vai ser a primitiva que eu tenho à mão, mas vai ser a família toda. Beleza. Então, vamos lá. Carlos está preocupado. Está querendo o que é isso aqui. Qual vai ser a integral de 7x dx? Vai ser uma função aqui que eu vou chamar de estrela. Vai ser uma função que eu vou chamar de estrela. Que quando eu derivar a estrela com relação a x, dê 7x. Quem é a estrela? Deve ser 3,5 vezes x², né? Pode ser, sim. Vamos ver. Mais O 10. coleguinha está dizendo aqui 3,5 vezes x². Mais 10. Sim. Mais 10 mais 11 vai ser mais a constante c. A constante indefinida. Certo? Tá ok? Porque quando você diz 10, quem estava falando aí, desculpa. Foi Caio, professor. Caio, filho. Quando você diz c igual a 10, você está pegando uma primitiva em particular, cuja constante indefinida é 10. Que deixou de ser indefinida, está bem definida. Você está entendendo? Caio, me dê uma primitiva, fulano de tal mais 10, professor. Kiane, fulano de tal mais 2, fulano de tal mais 5. Não, eu quero a família toda. Família. E, Caio, você já percebeu que eu estou preocupado no miolo, né? Que a derivada com relação a x, eu estou preocupado com a parte que envolve a variável x, né? A constante é a constante indefinida, por isso que chama integral indefinida. Essa família vai ser essa família, a família é que vai ser o resultado da integral. Vai ser a integral de f de x dx. Vamos ver se Caio está certo. Vamos ver se Caio está certo. Quanto é a derivada 3,5 x²? Quanto é a derivada disso aqui? A derivada disso com relação a x. Constante vezes a função. Repeta constante. Repeta constante. Deriva a função. Derivada de x², o expoente caiu. Repeta a base, repetir. Pega o expoente, subtrai de 1, subtrair. Que é igual a quanto? 3,5 vezes 2 dá 7, 7x, ok. Beleza, muito bem, Caio. Caio acabou de encontrar a integral de 7x. Beleza. Beleza. Quanto é a integral do cosseno de x, dx? Quanto é essa integral aqui? É o seno de x mais c, mais a constante. Eu tenho que colocar uma função aqui, que quem está dizendo que é seno de x, mais Acho que c. é. Beleza. Será que é verdade? Vamos É ver. menos seno, não? Sei lá. Não, porque no caso a derivada já é o cosseno. Então, quando Então, eu o cosseno derivar que isso deriva. aqui com relação a x, quanto é a derivada do seno? Derivada do seno é cosseno. Derivada do seno é cosseno. Derivada do seno é cosseno. Mas a derivada da constante é zero. No constante não tem problema. Beleza, Kiane. Beleza, tá certo. Beleza, certíssimo. Vou apagar aqui porque foi só para saber. Será que essa integral tá certa? Por exemplo, vou fazer aqui um desafio. Quanto a integral agora de 2x somado com 3x2 em relação a x? Essa função polinomial aqui, ó. Função polinomial. Qual é a função que eu coloco aqui? x² mais x³ mais c. X² mais x². Mais Mais a c. constante.
Sim. Beleza. Se eu for perguntar a você, professor, isso aqui é uma soma. Eu preciso colocar uma função aqui cuja derivada dá essa soma. Então, esse lado aqui também tem que ser uma soma. Derivada da primeira parcela tem que dar a primeira parcela. Derivada da segunda parcela tem que dar a segunda parcela. E é constante, querido. É indefinida mesmo. Derivada da constante é zero. Muito bem, já encontrei aqui. Ó, quanto é a integral de 2x? X quadrado. Quanto é a integral de 3x2? X3. Se eu juntar essa com essa, significa eu somar esse resultado com esse. Constante mais constante é constante. Constante mais constante é uma constante. Beleza. Integral de uma soma vai ser a soma das integrais. Já começa a... Opa! Eu encontrei aqui a integral de 2x. Encontrei a integral de 3x2. Os coleguinhas me ajudaram a encontrar a integral de 7x. E aqui, cosseno de x. Beleza, eu vou apagar aqui embaixo só para a gente fazer uma coisa. Mas eu vou passar um desafio agora gigante. Eu quero a integral de 2x mais 3x2 mais 7x mais cosseno de x d de x. É só afilar ali do lado, professor. Integral de uma soma vai ser a soma de cada integrais. Derivada da soma é a soma das derivadas. O processo inverso não é assim, ó. Se eu derivar f com g, eu só tô fazendo isso aqui, a gente pensar, raciocinar, lá, toma um cafezinho. Daqui a pouco eu vou começar as técnicas aqui para você aprender, começar a observar. Só para pensar aqui, tá bom? Como é que eu derivo uma soma? Quanto é a derivada da soma? Deriva a primeira parcela e soma com a derivada da segunda. Não é assim que você deriva? Se você fosse fazer o processo inverso, onde é que você ia atuar? Professor, para derivar, eu atuo em parcela por parcela. Eu estou trabalhando com integral. Integral é o processo inverso da derivada. Então, eu vou atuar em parcela por parcela. Quanto é a integral dessa parcela? X quadrado. Quanto é a integral dessa parcela? X3. Quanto é a integral de 7x? 3x2. Quanto é a integral de cosseno de x? Seno de x. Quando eu juntar tudo, vai dar o resultado. Tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. A integral é o processo inverso da derivada, se cancelam, porque volta, né? Vamos pensar dessa forma. Aí vai você somar os resultados. Integral da f grande linha mais g grande linha dx. Então você soma parcela por parcela. Isso aqui que a gente tem já é uma propriedade. Deixa eu fazer aqui que a gente já fez, né? Tá certo? Proposição. Oi, Carlos, diga aí, querido. Não vi não sua mão levantada, não. Professor, pode vir com expoente negativo. Pode. Caso fosse Você não deriva quando o expoente é negativo? deriva. Então você faz o processo inverso com o negativo. Por exemplo, derivada da potência, Ellison. O que acontece com o expoente cai? Professor, o expoente cai multiplicando. Sim, o que você faz com o expoente? Pegou o expoente e subtrai de 1. Ok, vamos fazer o processo inverso. Daqui a pouco eu vou fazer com vocês. Olha, se na derivada eu pego o expoente e subtrai de 1 e vou fazer integral agora, que é o processo inverso, então eu não vou subir. Eu vou somar com 1. Porque eu quero voltar para o original. Vocês estão percebendo? Eu quero ativar essa intuição de vocês com... Vocês já aprenderam derivada? Pela própria intuição, você já tenta encontrar o resultado da integral. Que para encontrar o resultado da integral, você só precisa de uma primitiva.
Porque se você tem uma primitiva, você tem a integral inteira. Você tem tem o teu conjunto inteiro, a família inteira. Então, a primeira coisa que a gente tem, constante vezes a função, integral de uma constante vezes a função. A constante cai fora da integral e integra só a função. Constante vezes a função, integral da constante vezes a função, repete a constante e integra só a função. Mas é claro, filho, quanto é a derivada da constante vezes uma função com relação a x? Repete a constante e deriva a função, não é não, Kiane? Não é não, Simone? Quanto é a derivada da constante vezes a função? Repete a constante e deriva a função. Como é que vai atuar o processo inverso? Eu vou repetir a constante e atuar só onde aconteceu a derivada. Vou fazer o processo inverso. O processo inverso onde? Onde foi que você aplicou a derivada, filho? Ali. Então é ali que eu vou desfazer. Então, integral da constante vezes a função, repete a constante e integra a função. Aí já estamos aqui criando umas propriedades para facilitar a nossa vida. Por exemplo, aqui também, quanto à integral de f mais g? Integral de f mais g vai ser integral de f mais a integral de g. Por exemplo, como a gente tem aqui, quanto é a integral de 2x mais 3x2? Ora, a integral de 2x deu x quadrado mais c. A integral de 3x2 deu x3 mais c. Então vai ser a integral de 2x, que é x2, mais a integral de 3x2, que é x a terceira, e c. O que Caio encontrou? Se eu encontrei a integral de 2x, encontrei a integral de 3x2, eu encontro a integral da soma. É esse resultado mais esse. Integral da soma é a soma das integrais. Claro, filho. A derivada da soma é a soma das derivadas. Como é que eu derivo uma soma? Deriva, professor, parcela por parcela. Vamos desfazer. Ah, você quer desfazer? Pois eu vou desfazer parcela por parcela. Diga aí, Carlos. Professor, teve uma função que o senhor colocou no assunto passado, da última avaliação, que foi bem assim, mais ou menos parecido com essa que o senhor colocou aí, que é x2 mais x3, x ao quadrado mais x ao cubo, só que era assim, x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2 mais 2. Derivando isso aí, como é que a gente vai acertar essa fração no processo resumo? Nosso objetivo agora é integral. A Carlos quer... Professor, se eu colocar essa integral aqui, x a terceira sobre 3. Né, Carlos? Isso, professor. Mais x ao quadrado sobre 2. Mais x ao quadrado sobre 2. Carlos quer saber quanto é a integral dessa função, né? Carlos quer saber a integral, vamos pensar junto, de f de x, d de x. Tá certo? De dx. Que é a integral, vou abrir colchetes aqui, de x a terceira sobre 3, mais x2 sobre 2, com relação a x, é integral com relação a x. Claro que você deriva com relação a x, então o processo inverso é com relação à variável x. Como é que eu vou encontrar essa integral? Aqui eu já tenho uma pista. Integral da soma é a soma das integrais. Então, nós vamos se concentrar aqui, Carlos, parcela por parcela. Vamos descobrir a integral de x a terceira sobre 3 dx e somar com a integral de x ao quadrado sobre 2 dx. Pronto. E aí estamos na ideia de processo inverso. Qual é a função que eu coloco aqui, que quando eu derivar de x a terceira sobre 3? Certo? É isso que a gente vai fazer. Qual é a função quando a derivada da x quadrado sobre 2? Professor, esse 3 no denominador aí, né, Carlos? Que é isso mais ou menos que, talvez isso que você queira. Você não... Ô, professor, eu acho que essa é a função primitiva. Essa x aí, elevado a 3 sobre 3 mais x elevado a 2 sobre 2. Porque esse aqui ele falou que era resultado da derivada de alguém, se eu não me engano, ele falou. Não, professor, não. A função era essa aí. Quando a gente derivasse,
iria ficar x ao quadrado mais x. Então E você para a não gente quer enfrentar integral essa fração. Então, presta atenção. Então vamos organizar as ideias. Porque eu pensava que você queria integral disso aqui. Não, que você quer não, né? Não, Inclusive, né? professor, eu ia até perguntar como é que a gente fazia para descobrir a integral, no caso da derivada de uma função assim. Me diga aí, deixa eu compreender. Você tem aqui uma função, né? Que você derivou. Essa, no caso, a função primitiva A função seria f, x3 a sobre primitiva, 3. x3 sobre 3 mais x quadrado sobre 2. É isso? Isso mesmo, Só que a professor. minha Aí, caiu mais 5, não foi mais 2 não, mas isso é você muito quer fácil. o que dessa função? Você quer fazer o que com ela? Não, professor, eu queria. Pronto, fazendo a derivada dessa daí, fazendo a derivada, vai ficar 3x ao quadrado mais Sobre x. 3, 3x ao quadrado sobre 3, Isso, sobre 3. mais 2x ao quadrado sobre 2. 2x ao quadrado não, 2x professor. ao quadrado não, obrigado. Obrigado, coleguinha. E não Obrigado. corta um 3 com o 2x sobre outro, professor? 2, que é Ele vai igual a quanto? cortar. 3 com 3 dá x quadrado, 2 com 2 dá x, certo? Ok. Agora o processo reverso disso aí, professor, para a gente chegar justamente nessas frações aí. Era isso que eu ia perguntar. Vem cá, isso, x quadrado mais x dx. Esse resultado aqui é x3 sobre 3 mais x2 sobre 2 mais c. Você já me deu a função. Como é que a gente faz para achar assim? Porque a gente pode pensar. Você não me deu, não foi? É verdade, porque se fosse uma função sem o denominador, estaria, por exemplo, 3x mais 3x ao quadrado mais 2x. Certo. Faça assim, professor. Acha a primitiva de x aqui, então. O que você quer é isso aqui, ó. Integral de x à quinta dx. Pronto, Qual é a aí. função que eu coloco aqui? Qual é a função que eu coloco aqui? Qual é a função que eu coloco aqui? Primeira coisa, vai ter que ser uma potenciação. Professor, eu estou pensando no seno. Estou pensando no cosseno. Não. Essa função é uma função polinomial. Ela é resultado de derivada de alguém. Eu derivei alguém, deu x à quinta. Quem é esse alguém? Não sei quem é esse alguém, mas ele tem que ser da família dos polinômios. Ele não pode ser da família trigonométricas. Que x à quinta não tem nada a ver com seno, com cosseno, tangente, cotangente, arco. Tem nada a ver? Professor, levando a mesma ideia da última que o senhor fez aí, não vai ficar, Então, né? então aqui tem que ser uma coisa de potenciação. 6 sobre 6. Então tem que ser uma potenciação de grau maior ou de grau menor. Tem que ser maior. Maior quanto? 6. Um Por a que mais. 6 e não 10? 1 a mais, porque a derivada diminui o grau. Então Pega o vai ter expoente, que. subtrai de 1. Qual é o inverso? Pega a soma, pega o expoente e soma com 1. Não é verdade, pessoal? Isso. Tem que ser potência. Potência tem. Quem é o expoente? Tem que ser o anterior somado com 1. Porque a derivada vai subtrair de 1. A derivada pega o expoente e subtrai de 1. Se eu estou fazendo o processo inverso, que é integral, se eu estou calculando a integral, eu tenho que pegar o expoente e somar com 1. Mas, professor, o expoente cai multiplicando quando eu derivo. Mas eu não estou fazendo a integral. Então, ele cai dividindo. Mais a constante C. Mais a constante C. X à sexta sobre 6 mais a constante C. Tem certeza? Já dá pra notar a relação, né, Certo? professor? Vamos ver, vamos derivar isso aqui. Vamos derivar isso com relação a x. Vamos derivar isso aqui com relação a x. Olha, presta atenção. Derivada dessa de x, x ao quadrado. Derivada de quem? De x à sexta sobre 6 mais a constante c. Muito bem. Vamos lá. Quanto é a derivada de x à sexta sobre 6? Professor, aqui o 6 é constante, ele fica no denominador. Né? Repete a constante e deriva a função. Onde é que está o constante aqui, Nédia? Está no denominador.
Repeta constante. Ela está onde? No denominador. Então deixa ela lá quietinha. Eu estou seguindo a lei, a regra de derivação. Professor, repeta constante e deriva a função. Vou derivar a função. Quanto é a derivada de x à sexta? O expoente caiu, repete a base, repetir, pega o expoente e subtrai de 1. 6 menos 1. Foi por isso que eu coloquei dividindo. Foi por isso que eu coloquei esse fator dividindo. Por que dividindo? Porque a derivada ele vai cair multiplicando. Quem é o inverso da multiplicação? A divisão. Aqui dá x à quinta. E derivada da constante dá 0. Beleza, ok. Beleza, ok. Acabamos de encontrar a integral de x à quinta. Dx é x à sexta sobre 6 mais c. Por que esse 6? Por que esse expoente 6? Porque é 5 mais 1. E por que ele está lá embaixo? Porque quando esse 6 cair multiplicando na derivada, ele vai cancelar com o de baixo. Professor, podemos criar uma regra geral de integração. Estamos falando de integral, podemos. Integral de x elevado a n dx, seja qual for o n. Será que, assim, para n, vamos ver aqui, x elevado a n, vamos ver. Aí aqui vai ficar x elevado a quanto? É o expoente somado N mais 1. dividido por n mais 1. Por que dividido? Professor, explique mesmo, porque eu vou aplicar a derivada aqui. Integral de x elevado a n, é o processo inverso da derivada. Então, eu vou derivar isso. Esse expoente vai cair multiplicando, n mais 1 vai cair multiplicando, cancela com o de baixo. E aí, quando eu pegar o expoente que está ali e subtrair de 1, esse cara vai embora com ele, vai sobrar só o n. Vai só o n. E aqui, como é integral indefinida, eu tasco a constante indefinida. Beleza. Quanto é a integral de x elevado a n? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante c. Se o n for diferente de menos 1. Professor, por que o n tem que ser diferente de menos 1? Porque eu estou vendo uma fração. O denominador é n mais 1. Qual é o cuidado que eu tenho que ter com a fração? Esse cara aqui não pode ser 0. Aonde é que ele dá 0? Ele dá 0 justamente quando esse expoente for menos 1. Então, isso aqui, ó, é o que a gente chama... Vamos chamar de regrinha, mas a gente chama integrais imediatas. Quanto é a integral da potência? X elevado a n, com n diferente de menos 1. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. E por que isso funciona? Por causa da regra de derivação. Eu tenho uma regra para potência, de derivação para potência, então eu vou ter a integral da função potência. Isso que a gente está fazendo, e como foi que eu consegui? Imediatamente, porque eu já conheço a derivada. Integral de 1 d de x. Qual é a função que eu coloco aqui, cuja derivada dá 1? X. Dá para vocês verem aí? Quanto à integral de dx? Integral de dx. Professor, dx não é um símbolo que significa derivada com relação a x. É uma simbologia que eu estou derivando com relação a x. Não tem integral com relação a x, não, porque você está integrando a constante 1. Qual é a função que quando eu derivar dá 1? X. A função identidade. A derivada de x dá 1 e a derivada da constante é 0. Pronto. Quanto à integral de 1 dx? Vai ser uma função aqui que quando eu derivar com relação a x, o resultado é 1. Esse elemento é x. E como é que você chegou nessa integral imediata? Pelos meus conhecimentos de derivada. Diga aí, Carlos. Diga aí, meu querido. Professor, me diga uma coisa. Se fosse um exponencial elevado a x, qual seria a integral disso? Vamos ver aqui. Só um minutinho, viu, filho? Um passo de cada vez que está partindo do nosso conhecimento de derivada. Eu estou partindo do mais simples. Né? Porque se eu aprendi a derivar, né? Eu sei praticamente voltar. Se a derivada de x dá 1,
a integral de 1 dá x, mais c, né? Você está entendendo, Carlos? Entendeu, professor? K dx, onde K é constante. Pessoal, essa constante aqui é 1. Mas é obrigado a ser 1? Não. Pode ser qualquer constante. Constante dx, é kx. Quanto é a integral de 2, professor, dx? É uma função cuja derivada dá 2. Qual é a função cuja derivada dá 2? 2x, professor. 2x, a derivada de 2x é 2. Pronto, então você acabou de calcular a integral de 2. Quanto é a integral de 2? É a função que eu vou colocar aqui, que quando eu derivar é 2x. D2, aliás, é 2x. Deixa eu ver se está certo. Quanto é a derivada de 2x? É 2. Ah, tá certo. Tasca constante indefinida. Veja, pessoal, o que me dá dor de cabeça é encontrar a bendita da primitiva. Eu só preciso de uma. Se eu encontrar uma, eu encontro a família toda. Se eu encontrar uma primitiva, eu encontro a gangue toda. Quem é integral? A gangue inteira. Entendeu? Quanto é a integral de 3 dx? 3x. Porque a derivada de 3x é 3. Repete a constante, que é 3. Derivada de x é 1. Derivada de x é 1. Eu não vou chamar isso aqui de regra de integração, que eu termino chamando de regra de integração. Outra disso aqui, por favor. Porque é integral imediata. A partir do nosso conhecimento de derivada, eu chego às integrais imediatas. Por exemplo, integral de x elevado a n. Qual é a função que eu coloco aqui cuja derivada da x elevado a n? Integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1. Por quê? Porque no processo de derivação, esse cara cai multiplicando. Eu pego esse expoente aqui e subtraio de 1. Quando eu subtrair de 1, esse cara vai embora com ele e fica n. Beleza. Só que aí você gerou um problema. Quando ele cair multiplicando, vai ficar n mais 1, x elevado a n. E aqui não tem n mais 1. Aqui não tem n mais 1. Porque quando você derivar isso, vai ficar isso. Ah, beleza. Beleza. Então vou fazer o seguinte, eu vou dividir por n mais 1. Porque quando ele cair multiplicando, eu já cancelo com o de baixo. Mais a constante c. Agora esse n, essa integral da potência, x elevado a n. X elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais c. Quando n é diferente de menos 1. Ô, professor, Diga, Caio. se tiver um número qualquer multiplicando o x, Integral da constante vezes a função. Repete a constante integral da função. Você lembra da propriedade? pronto, professor. Obrigado. Né? Entendeu? Professor, a constante não atrapalhava na derivada, porque você repetia a constante e derivava a função. O que é que vai acontecer no processo inverso? Ela não vai atrapalhar o processo inverso. Mas se você repete a constante e deriva a função, o processo inverso vai atuar só na função. Onde foi que você derivou o filho? Ali. Então a integral só atua ali. E a constante fica onde ela está. Entendeu, Caio? Beleza, professor. Obrigado. Pronto. Quanto é a integral de x à quinta? Quanto é a integral, que foi que a gente discutiu aqui, quanto é a integral de x à quinta? X à sexta. Quanto é o n? N é 5, diferente de menos 1. 5 mais 1, 6, dividido por 6, mais a constante c. Pronto, acabamos de encontrar o x à quinta. O que Caio está falando é o seguinte, professor, aqui é 3x à quinta. Quanto é a integral de 3x à quinta? A integral de 3x à quinta, dx, repete a constante e integra só a função dx. Constante vezes a integral de x à quinta. X à sexta sobre 6, mais c. Professor, mais 3 simplificado com 6 vai dar x à sexta sobre 2, mais c. 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. É, verdade. Eu deixo 3x6 sobre 6. Né? Fica bom assim, né? Fica bonitinho. Então essa constante aqui não é problema. Né? Constante vezes a função. Repete a constante e integra a função. Integral da soma. F mais G.
dx, a própria proporção. Integra parcela por parcela. Mais integral de g d de x. Integral da soma é a soma das integrais. Tá certo? Vou apagar aqui, viu? Vou apagar aqui. Mas e agora se o expoente for menos 1? Se a integral de x elevado a menos 1 dx, se o expoente for menos 1, não pode, né? Usar essa regra 3 aqui, vamos chamar essa regra 3, só se ele for diferente de menos 1. E quando ela for menos 1, olha, x elevado a menos 1 é a integral de 1 sobre x. Qual é a função que eu coloco aqui cuja derivada dá 1 sobre x? Logaritmo natural de x mais a constante c. Aqui eu coloco o módulo porque não existe logaritmo de número positivo ou número negativo. A funçãozinha f pequeno é a função 1 sobre x. A primitiva dela é a f grande. O domínio dessa função aqui, pessoal, da fzinha pequeno, é o conjunto dos números reais menos o zero. Essa função aqui, ela trabalha com qualquer número diferente de zero. Pode ser positivo ou negativo. Não sendo zero. Qual é a função cuja derivada dá 1 sobre x? Logaritmo do módulo de x. Não é o logaritmo de x não, viu? Neste caso. Porque essa função, esse x aqui não pode ser negativo. Ah, sim. Mas aqui os reais menos o zero. Aqui está todos os números, tanto positivo quanto negativo. Como é que eu vou calcular o logaritmo natural dele sem dar problema? Módulo de x. Mas é o seguinte, lá em qualquer livro avançado de cálculo, se mostra que a derivada da função logaritmo natural do módulo de x é 1 sobre x. Em particular, quando esse x for positivo. Quanto é a derivada do logaritmo natural? 1 sobre a função. Então, processo inverso. Quanto é a integral? Quanto é a integral de x elevado a menos 1? Logaritmo natural do módulo de x. Vai ser. Tanto faz você ver x elevado a menos 1 como sendo 1 sobre x. É uma coisa. Quanto a integral de A mais difícil? Quanto a integral de E elevado a x? Ela própria, professor, mais a constante c. Qual é a derivada dessa função com relação a x? Professor, é ela própria. Muito bem. Então, quando eu integrar ela com relação a x, é integrar isso aqui com relação a x. É integrar tudo que eu fazer de um lado, eu faço tudo, integro com relação a x. Só que a integral desfaz o processo da derivada. Não é o processo inverso? Processo inverso. Quanto é a derivada do... Quanto é a derivada, Caio, do seno de x? Derivada do seno é cosseno de x. Professor, então se eu integrar o lado direito com relação a x, é integrar o lado esquerdo com relação a x. Mas a integral vai embora com a derivada. O que é que eu estou dizendo com isso? A integral do cosseno de x com relação a x é o seno de x mais a constante c. Beleza. Se eu sei que a derivada do seno é cosseno, então a integral do cosseno é seno. Beleza. Pronto. E por que integrais imediatas? Porque eu sei da derivada. Eu não esqueci da regra de derivação, não. Então, intuitivamente, já calcula a derivada. Então, a integral do cosseno é seno. Quanto à integral do seno de x com relação a x?
Tem que ser um cara que eu colocar aqui, cuja derivada com relação a x, a derivada com relação a x desse cidadão que está aqui dentro, o resultado tem que dar seno de x. Quem é que está aqui dentro? Qual é um cara, qual é a função cuja derivada está relacionada com seno? A com seno eu não sei não, professor, mas a derivada do cosseno. Quanto é a derivada do cosseno de x? Derivada do cosseno é quanto? Menos seno. Menos seno. Professor, mas o senhor não quer que a derivada dê menos seno, não. O senhor quer que a derivada dê seno. Então é menos cosseno, né? Então vou multiplicar por menos 1. Vamos multiplicar por menos 1. Aí aqui fica menos 1, né? Tá bom? Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Tô entendendo o que eu fiz agora? Quanto é a derivada do cosseno? É menos seno. Muito bem. Quando eu multiplicar por menos 1 vai dar o quê? Quando eu multiplicar por menos 1? Quando eu multiplicar por menos 1 vai dar menos a derivada do cosseno. Na verdade aqui não é menos a derivada do cosseno. É menos 1 vezes a derivada do cosseno. É menos 1 vezes a derivada do cosseno. Que vai ser igual a menos seno vezes menos 1 vai dar seno de x. Beleza. Quando eu integrar o lado direito com relação a x, vai ser a integral do lado esquerdo com relação a x. Beleza, mas Carlos, menos 1 é constante, cai fora da integral. Essa integral cancela com essa derivada. Passar no próximo, tá aqui, tá certo, desculpa. Integral do seno vai ser menos o cosseno de x dx. Derivada do cosseno dá menos seno. Esse menos aqui, multiplicando, vai dar menos com menos mais. Tá aqui. Beleza. Pronto. E aí essas integrais imediatas ficou como fossem umas regras de integração. Igual as derivadas imediatas. Aí eu tenho as integrais imediatas. Quanto é a integral do cosseno? Sei não. Pega essa listinha aí e olha quanto é a integral do cosseno. Professor, a integral do seno dá menos cosseno, como é que é? Não sei não. Eu pego essa folhinha aqui, ó. Isso aqui, ó. Pronto. Isso aqui eu anoto na folhinha e coloco dentro da Bíblia. Eu leio na Bíblia todo dia e vendo logo a folhinha. Né? A vida da folhinha, capítulo 1, capítulo 2. Pronto. Então aqui são algumas integrais imediatas. Aí vem essa ideia, né? Que o pessoal diz, ó, professor, se eu botar um 5 aqui multiplicando, se eu pegar esse cara, somar com esse, se eu pegar esse aqui, somar com aquele outro. Integral da soma é a soma das integrais. Quanto é a integral de 3x2 mais 5 mais raiz de x? Isso vai ser a integral de 3x² mais a integral de 3x² com relação à variável x dx, mais a integral de 5 dx, mais a integral de raiz quadrada de x dx. Propriedade da integral. Integral da soma é a soma das integrais. Soma das integrais. Professor, eu estou vendo uma raiz quadrada. Aqui é potenciação. Regra da potência, o senhor falou. Aqui é a constante. Aqui é a potência. Aqui é a potenciação. Opa! Eu vou usar a regra 3. Aqui está com o cheirinho da regra 3. 5 dx está com o cheirinho da regra 2. Constante dx. 5 dx vai ser 5x. Mas aqui, integral da radiciação. Professor, não estou vendo nenhuma integral envolvendo raiz, não. Tá sim, tá aqui, ó. Quando n diferente de quanto, Carlos? Menos 1.
N diferente menos 1 não pode ser fracionado, não. Isso é uma fração? Olha, anota aí, pessoal. Anota aí. Aquele velho truque nosso que nos ajudou com derivada. Raiz enésima de x elevado a p. Isso é x elevado a p sobre n. Então, quando a gente vê radiciação, a gente está vendo potência, cai no item 3. Constante dividido por x elevado a n. Professor, a função está no denominador. Isso é uma fração. Não estou vendo nenhuma fração aqui. Só essa aqui mesmo, né? Não, aqui você está vendo. Isso é repeta constante. X elevado a menos n. Regra número 3. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar isso aqui, ó. Isso é igual a quanto? Isso é igual a quanto? O 3 está multiplicando. Se eu quiser, tiro ele da integral. Deu só ajeitando, viu? Integral de x ao quadrado dx. Professor, o senhor já calculou a integral? Não, estou calculando. Até agora não calculei nada. Eu só usei a propriedade. Integral da soma é integrar parcela por parcela. Professor, o senhor tirou esse 3 aqui de dentro da integral, colocou para fora. Isso pode? Pode. Constante vezes a função. Repete a constante, integra a função. Mais integral. Aí aqui eu vou colocar x elevado. Quanto é que é aqui? Em que é 2 sobre 1. Então 1 sobre 2 dx. Pronto. E agora eu vou utilizar. 3 é constante, repete. Qual é a integral de x ao quadrado? Regra da potência. O n é diferente de menos 1. X, pega o expoente, soma com 1, divide com n mais 1. Pronto. Então isso aqui vai ficar x elevado a quanto? 2 mais 1, Simone? 3. Dividido por 3. Mais. Quanto é a integral de 5x? 5x não, desculpa. 5 dx. 5x. Esse 5 também poderia sair de dentro da integral, viu? Antes que me pergunte. Ele poderia sair da integral, ficar só a integral de dx. Quanto é a integral de que ficaria 5? Quanto é a integral de dx? A integral de dx é x. Sim, pessoal, só um minutinho aqui, viu? Essa integral, primeira integral 1, vai ser acrescida de uma constante 1. Vamos para a integral 2. Quanto é a integral de 5 dx, a integral de constante, a integral da constante dx, constante, a integral de k vai ser kx. Então aqui vai ser 5x mais uma constante 2. Porque essas integrais têm as constantes indefinidas, ó. Né? Tá certo? Mais, quanto à integral de x elevado ao meio, qual é a integral 3, a terceira parcela. Para integrar a terceira parcela, como é que eu vou integrar? Deixa eu ver como é que é mesmo. Eu vou utilizar a propriedade 3, ó. X elevado a n com n igual a 1 meio. Repete a base, pega o expoente, soma com 1 e divide tudo por n mais 1. Eu vou fazer isso. Repete a base, repetir. Pego o expoente e faço o quê? Soma com 1. Professor, não é para subtrair? Não, você não está derivando aqui não. Você está integrando. Quanto é que dá essa soma? 3 meios. Beleza, então vai chegar x elevado a 3 meios, dividido por quanto? Por 3 meios. Mais uma constante 3. De onde vem essa constante 3? Vem da terceira integral. Segunda integral, constante 2. Primeira integral, constante 1. Porque eu estou calculando integral indefinida. Cadê as constantes indefinidas? Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Esse 3 dividido com esse 3 vai ficar x a terceira mais 5x mais
repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Mais 2/3 de x elevado a 3/2. Repete a primeira, repeti, e multiplica pelo inverso da segunda. Multipliquei pelo inverso da segunda. Constante 1, que é não sei quanto, constante. Mais a constante 2, não sei quanto, constante 2. Mais a constante 3, não sei quanto, constante 3. Constante mais constante mais constante. Vai dar a bendita constante. Olha só, pessoal. Na prática, a gente termina fazendo o quê? Eu não vou escrever isso, não vou escrever isso, não vou escrever isso. Eu vou atrás da minha primitiva, porque eu preciso de uma. Se eu encontrar uma primitiva, eu encontro a família toda. Então, tá certo? A partir desse momento, ó, eu não vou para vou calcular cada integral dessa. Quanto é essa integral? Dá isso. Quanto é essa integral? Dá isso. Quanto é essa integral? Deu isso. Ok? Mais a constante c. Então, quanto é que deu a integral de 3x2 mais 5 mais raiz de x? X a terceira mais 5x mais 2/3 de x elevado a 3/2 mais a constante c. Tá certo? Quanto é essa integral aqui? Essa integral é essa integral aqui, ó. Professor, o que danado isso está fazendo? Eu estou ajeitando. Não se pega a bola e bate o pênalti na louca, não. Não se pega. Não. Você vai bater o pênalti, meu filho? Vou. Então você pega a bola com carinho, ajeita primeiro. Ajeita a bolinha, a bola. Raiz cúbica de x ao quadrado é x elevado a 2/3. 1 dividido por 3x. Esse x está no denominador. Esse x está no denominador, tem expoente 1. Ele pode ir lá para o numerador com o expoente invertido. Ou se não, deixa ele lá embaixo mesmo. Não tem problema não, se quiser, né? Eu gosto de elevar, eu gosto de colocar ele para cá. Beleza. O senhor já calculou a integral? Não, aqui não tem nada de integral. Aqui tem operações algébricas. Quanto é esse cara aqui? Transformei em uma potência. Professor, isso aqui é uma divisão. Se livra da divisão. Vocês estão vendo alguma divisão aqui? Vocês estão vendo alguma regra do produto? Vocês estão vendo alguma regra do quociente? 1 sobre x eu prefiro olhar como x elevado a menos 1, cuja integral é logaritmo natural de x. Agora sim, quanto vai ser essa integral? A integral dessa soma vai ser a integral de parcela por parcela. Eu vou fazer aqui detalhadamente. Vai ser a integral de x elevado a 2/3 dx somado com... Esse é um terço. Um terço cai fora da integral. Integral de x elevado a menos 1 dx. Ok. Quanto é a integral de x elevado a 2/3 dx? Deixa eu ver. Vai ser a 1? Não. Vai ser a 2? Não. Vai ser a 3. Porque n é diferente de menos 1. N é diferente de menos 1. N é diferente de menos 1. Vou usar a 3 aqui. A 3. Regra da potência. Regra da potência. Ou só igual a derivada é igual a derivada. Igual não, né? Igual não, né? Porque irmãos gêmeos são semelhantes, mas não são iguais não, né? Igual não, são semelhantes. Repete a base, repetir. Pega o expoente, estou calculando integral. Soma com 1, vou somar. Aqui vai dar 5/3. Peguei o expoente, someti com 1, ok. Pega ele e coloca dividindo. 5/3. Deixa ele aqui. Muito bem. Mais 1/3. Quanto é a integral de x elevado a menos 1? Regra da potência. Não. Se você for fazer a regra da potência aí, pegar esse expoente e somar com 1, aí o expoente vai dar 0. Aí quando você colocar o 0, posso colocar 0 no denominador aqui? Não, aqui não é a regra da potência não. Integral de x elevado a menos 1 é logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x, pronto.
Então aqui fica logaritmo natural do módulo de x mais a bendita constante c. Ok, beleza, eu terminei. Vou só ajeitar aqui porque essa fração aqui é 3/5. 3/5 de x elevado a 5/3 mais 1/3 de logaritmo natural do módulo de x mais a constante c. Muito bem, muito bem. Quanto é que deu a integral raiz cúbica de x ao quadrado somado com 1 sobre 3x? Quanto é que deu essa integral indefinida? Deu 3/5 de x elevado a 5/3 elevado a 1/3 do logaritmo natural do módulo de x mais a bendita constante indefinida. Beleza? Professor, só prender as integrais imediatas como fossem umas regras. Coisa. Foi assim que você fez na derivada? Tá a derivada da soma das derivadas. Quanto é a derivada da potência? O expoente cai, pega o expoente, subtrai de 1. Constante vezes uma função, repete a constante, deriva a função. Pronto, é a mesma ideia. Constante vezes a função, repete a constante, integra a função. Mesma ideia. Professor, aqui tem uma fração para a gente encerrar. Qual é a integral do quociente? Tem não. Eu já vou desanimando a vocês. Quanto é a integral do quociente? Não tem. Com a regrinha, professor. Tem regra nenhuma aqui não. E o que é que a gente vai fazer? Dá para se livrar do quociente? Dá para se livrar? Eu quero essa integral. Tem como colocar o... Eita, se tivesse as 3 parcelas, o x, poderia colocar o x em evidência, não era? Poderia. O numerador, isso aqui, dividido por x2. Então fica esse cara dividido por x2, esse cara dividido por x2, esse cara dividido por x2. Esse dividido por esse vai ficar x ao quadrado. Esse cara dividido por esse, distributividade, não é assim que faz distributividade, né? Tá bom? Faz distributividade, né? A distributividade também do quociente, viu? Esse divide esse divide esse divide esse. X à quarta dividido por x2 dá x quadrado. 3x3 dividido por x2 vai dar 3, repete a base, subtrai os expoentes, né? Divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Vai dar 3x. X a terceira dividido por x2 vai dar 3x. Mais 4 dividido por x2. 4 dividido por x2, já aproveitando, colocando no numerador, vai ficar x elevado a menos 2. Repete a base, porque é x elevado a 0 aqui, né? Mas já coloco ele no numerador com expoente negativo. Pronto. Dx. Então, o que foi que eu fiz aqui? O que é que nós fizemos? Professor, isso aqui é a regra, um quociente. Eu tenho uma função dividida por outra. Elas não estão somando. Integral da soma vai ser integral de f com relação a x, mais a integral de g com relação a x. Aqui não é integral de uma soma. Aqui é uma função no numerador, está no denominador, e o senhor está integrando. Qual é a regra mesmo? Não tem. Não tem regra para o quociente? Não, tem não. Tem não. E como é que a gente vai fazer? Se livra do quociente. Como? Sei não. O que é que dá para fazer aí? Não, aqui é uma divisão. Tem como efetuar a divisão? Tem. Então divida, meu filho. X ao quadrado dividido por x2. X quadrado. 3x a terceira dividido por x2. 3x. 4 dividido por x2 dá 4x elevado a menos 2. Aí agora se transformou numa soma. Inclusive pode até fazer direto. Vou calcular a integral dessa primeira parcela, calcular a integral dessa, calcular a integral dessa. Porque a integral da soma é a soma das integrais. Posso até fazer direto, então. Quanto é a integral de x ao quadrado? x3 sobre 3. Regra da potência. Professor, e essa segunda aqui? 3x
Ó, 3 é constante. Quanto é a integral de x? Aqui é 1 expoente. Regra da potência. O expoente é diferente de menos 1. Regra da potência vai ficar 3, que é constante. Integral de 3x. Dá 3x ao quadrado sobre 2. 1 mais 1, 2, dividido por 2. Quanto é a integral de 4x elevado a menos 2? O 4 é constante, nem se preocupe com ele. Se preocupe com x elevado a menos 2. X elevado a menos 2. O expoente é diferente de menos 1. Regra da potência. Quanto é a integral disso aqui? X elevado. Pega o expoente. X elevado a quanto? Pega o expoente e soma com 1. Quanto é que dá menos 2 mais 1? Dá menos 1. Então tasca menos 1 aqui em cima. Dividido n mais 1. Dividido por n mais 1. Quanto é que deu n mais 1? Menos 1. Pronto. Bota parênteses aqui e põe o menos 1 no denominador. Igual que você colocou no 2, igual que você colocou no 3. Beleza. E agora, professor? Terminamos? Terminamos. Graças a Deus. Mas a constante C. Está aqui ela. A constante indefinida. Isso é igual a quanto? Isso é igual, já encontrei o resultado, né? O quanto é que deu a integral de x à quarta mais 3x3 mais 4 dividido por x quadrado. Professor, o senhor fez direto? Não, não fiz direto coisa nenhuma. Eu usei um truque aqui. E qual foi esse truque? Me livrei da divisão. Pá. E integrei, na verdade, foi isso aqui, não foi nem isso. Né? Essa expressão algébrica equivalente a essa. Mas eu prefiro integrar dessa forma, porque se encaixa nas minhas integrais imediatas. E quanto é que deu a integral disso aqui? Deu x à terceira sobre 3, mais 3 meios de x ao quadrado, mais com menos dá menos, 4 dividido por 1 dá 4. 4x elevado a menos 1, que eu posso colocar no denominador também. Mas eu deixo assim mesmo, mais a constante C. Pronto, terminei. Ponto final. Terminei a integral. Entendeu, pessoal? Entendeu, Caio, Ellison, Emily, Edna? Já perceberam que é uma coisa mecânica, igual a derivação. Deriva o produto, deriva a primeira, repete a segunda, mais a primeira, vezes a derivada de segunda. Integra o produto, se livra do produto. É o que a gente vai ver na próxima aula. Então aqui, pronto. Professor, o senhor vai morrer se tu colocar essa constante? Não, morrer não, mas eu estou colocando a notação correta, né? Significa isso aqui que você encontrou uma primitiva. Quanto é integral, basta uma primitiva para você encontrar a família toda, né? A família toda. Tá certo? Então tá aí com a integral dessa função. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pronto, tá aqui outra. Aqui outra. Isso aqui vai ser integral de quanto? Isso aqui vai ser integral de 2 elevado a x, dx. O que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma soma. Uma parcela, 2, 3. Beleza. Pronto. Isso é integral de 2 elevado a x, dx. Mais a integral... Eu vou colocar aqui, viu? X elevado a menos 1/2. Foi o que eu fiz aí, pessoal. Raiz quadrada de x é x elevado a 1/2. Mas na verdade é 1 sobre raiz quadrada de x. Vai ficar 1 sobre x elevado a 1/2. Colocando ele para o numerador, fica x elevado a menos 1/2. De onde veio esse 1/2? Veio da raiz quadrada. E por que esse negativo? Porque ele está no denominador. E eu coloquei para cima, para o numerador. Vem com o expoente trocado. Beleza. Muito bem. Você está integrando com relação a quem? A x. Mais a integral de 5 cosseno de x dx. Beleza. Constante vezes a função. Repete a constante e integra a função. Quanto é a integral de e elevado a x?
Sei não decorei. E não é O próprio é elevado a x. e não é pra decorar mesmo não, é pra vir aqui, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Duas coisas que você tem que ter em cabeceira. Aqui, pronto. Vem pra cá, dá a bendita coladinha, que é coisa maravilhosa, é elevado a x. Mais integral de x elevado a menos 1 meio, regra da potência. Repete a base. Pega o expoente, soma com 1 e divide com n mais 1. Ok. Repete a base e repetir. Pega o expoente, faz aqui no rascunho serve para isso. Soma com 1, somei. Fica menos 1 mais 2 dividido por 2. Que vai ser igual a 1 meio. Beleza. 1 meio. E divide pela mesma quantidade. Vou dividir. 1 meio. Até aqui, ó. Beleza. Mais constante vezes a função. Repete a constante e integra a função. A integral de quem você vai integrar? Professor, eu quero a integral do cosseno. Quanto é que é? Cosseno é menos seno, é seno, cosseno. Menos seno. Você não sei o que. Calma. Deixa eu ver. Integral do cosseno é seno. É o seno. Pronto. Eu confundo. É menos cosseno mais seno. Não, 6. Aí você não confunde nunca. Mais seno de x. Terminei todas as integrais? Terminou. Mas a bendita constante, senão o professor dá uma turica na cabeça dele, que ele não vê essa constante. Não é comigo. O problema não é comigo, não. Integral de 2 é elevado a x, somado com 1 sobre raiz quadrada de x, mais 5 cosseno de x. A integral disso tudo deu 2 é elevado a x. 1 meio está dividindo aqui, né? Vai ficar 2. X elevado a 1 meio. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Mais 5 seno de x. D de C de x. Pronto. Será que está certo mesmo, professor? Ah, você quer confirmar? Quero confirmar. Então, você deriva isso aqui, Carlos. Carlos está duvidando. Professor, eu estou desconfiando dessa integral está certa mesmo. Então, você deriva. Quanto é a derivada de e elevado a 2 elevado a x? Dá fulano. Quanto é a derivada disso? Vai ter que dar isso. Quanto é a derivada de 5 seno de x? 5 repete porque é constante. Derivada do seno é cosseno. Beleza. Derivada da constante é 0. Tranquilo. Beleza. Você fez. Está desconfiando. Deriva. Tem que dar esse. Tá certo? Entendeu, pessoal? Beleza? Vamos encerrar por aqui hoje. Pronto, esse está fazendo o processo inverso da derivação. Derivação. E qual é a lição de hoje? A lição de hoje é que se eu sei derivar, eu já automaticamente já sei algumas integrais imediatas. Essa observação, anota isso aqui, ó. Isso aqui ajudou muito a gente na derivada, vai ajudar a gente bastante aqui, ó. Pronto. Tá certo? E com isso aqui em mãos, ó, eu encontro a integral de qualquer um. Tá certo? Beleza? Dúvidas? Algum comentário? Vamos encerrar, né, por hoje, né? Agora a gente só precisa praticar. Praticar já tem, lá no material de apoio já tem, pronto lá. E já tem a tarefinha lá, 5, já dá para você fazer, certo? Na próxima aula a gente vai dar continuidade a isso aqui, tá bom? Boa noite a todos. E Boa noite, que Deus abençoe. Né? E até. Sexta-feira eu tô. No caso dos meninos, até amanhã, né? Mas eu senhor até sexta. E a avaliação eu vou abrir no sábado, certo? Para quem perdeu no domingo, vou abrir no sábado, pela manhã às 8 horas, e vou fechar. Vou fechar de meia-noite. Tá bom? Beleza? Certo, gente, que Deus abençoe. Uma boa noite de sono a todos. Boa noite a todos. Um abraço.